Olá, meu nome é Aldo, do Manual do Conhecimento. Na técnica de som e edição de imagem, Cleiton Diles e Fernanda Gomes. Não esqueça de deixar o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para que possamos continuar com o nosso projeto. Na planta da cidade do Recife e seus arrebaldes, de março de 1875, organizada pela repartição das obras públicas sobre a determinação do senhor Henrique Pereira Lucena, presidente da província de Pernambuco, revela o surgimento do povoado de Peixinhos e a velha estrada aberta em 1842, que antecedeu a estrada de São Benedito, que, conforme as primeiras referências, são de 1889, aberta a partir do Porto da Madeira, e que em 1968 deu lugar à atual Avenida Presidente Kennedy. Em 1874 foi lançada a pedra fundamental do Matadouro Industrial Municipal do Recife. Alguns contratos foram feitos para dar início à obra. Entretanto, nenhum foi cumprido. Em 1911, o prefeito do Recife, Archimedes de Oliveira, fecha contrato com o engenheiro civil e bacharel em Direito, Joaquim José de Almeida Pernambuco, conhecido como Doutor Pernambuco, que havia adquirido vários sítios em Forno da Cal, tanto do lado recifense quanto do lado olindense. Finalmente, em 1912, começaram efetivamente as obras do Matadouro. O ofício era composto de pavilhão da diretoria, hall de circulação de abate de gado galdo e miúdo, hall de abate de porcos, instalação frigoríficas e seção sanitária, oficina de limpeza, sala para preparo de fresuras, que é o conjunto das vísceras mais grossas de alguns animais, salsicharia, forno e crematório, tudo em 15 blocos. Parte do material utilizado na sua construção foram importados. O ferro da estrutura, da cobertura, veio da França. Azulejos, telhas e vidros também vieram da Europa em 1919. Equipamentos do antigo matadouro do Cabanga, que foi fechado, foram transferidos para o matadouro de Peixinhos. Assim que foram concluídas as obras, o couro do gado bovino era negociado com o Coturme Santa Maria, que funcionava próximo ao matadouro, em Peixinhos de Olinda. Lembrando que o matadouro fica em Peixinhos do Recife. Em sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Pernambuco, a ALEP, no dia 6 de outubro de 1975, o deputado então José Fernandes anunciava o fechamento do matadouro de Peixinhos do Recife. Foi uma determinação do órgão federal em vista das precárias situações sanitárias daquele abatedouro. Esclarece que o prefeito do Recife, Antônio Farias, está fazendo o levantamento de todos os servidores que ali trabalham para aproveitá-los em outros setores da administração municipal. O Coturno Santa Maria surgiu junto com o Matadouro de Peixinhos, do Recife, em 1919 e pertencia à família Cunha Andrade, que trabalhavam com o couro bovino adquirido no matadouro
Com a decadência do matadouro de peixinhos do Recife, o Coturno de Santa Maria transformou na imobiliária Santa Maria, que era dirigida pelo senhor Fernando da Cunha Andrade e funcionava na Praça dos Peixinhos. Um dos empreendimentos da imobiliária Santa Maria foi o loteamento Sítio Aguazinha, com mais de 74 mil metros quadrados, e o sítio Ilha, com mais de 59 mil metros quadrados, ambos localizados em Peixinhos de Olinda. No dia 16 de setembro de 1875, uma comissão geológica chefiada pelo geólogo norte-americano, nascido no Canadá, Charles Frederick, comunicou ao governo imperial, Dom Pedro II, que havia encontrado em terras de Forno da Cal um calcário branco e composto, de onde havia retirado alguns fósseis. Em 1904, alguns sítios do Forno da Cal e adjacentes que foram adquiridos por Dr. Pernambuco, que antes pertenciam à família Gibson, que detinham as terras do Forno da Cal. Entre eles, Água Fria, Olha, Dona Manuela, Boca da Maré, Janga ou Jangadinha e a área do Pântano. Entre 1907 e 1923, Dr. Pernambuco comprou os sítios Trapincheiro, Aguazinha, Duviana, Serafim, Maria Libânia, Fundão, Nesga de Terra, Água Fria do Fragoso, do Ferreira, dos Arcos e parte de terra da Marinha, e anexou ao Forno da Cal. O Dicionário Corográfico Pernambucano de 1908, relatando a trajetória do rio Beberibe desde a sua foz, em Camaragibe, até Olinda, revela as características existentes de seu leito e sua importância na época, que, com o passar do tempo, o homem destruiu completamente e que atualmente o governo tenta recuperar sem poder. Destaca-se sua trajetória pelo percurso onde, na época citada, ficava o povoado de Porto da Madeira, Coqueiros, Sítio do Salgueiro e Peixinhos, onde a narrativa é descrita da seguinte forma: o vale deste rio, desde a sua nascença até a povoação de Beberibe, é muito estreito, porém, da povoação para baixo, alaga-se bastante. Os terrenos laterais ao rio são de barro ferruginoso e massapê, e nos lugares mais baixos, há riscos, segundo dizem, não são de grande produção. Mas é de presumir que não seja isso, porque ali encontra-se muitas plantações, tais como mandioca, macaxeira, que produzem em grande abundância, e em alguns lugares também se encontra a cana-de-açúcar, o feijão, o arroz e até mesmo o abacaxi, cujas plantações alcançam grandes proporções e produzem abundantemente sem auxílio de estrumes. Em 10 de junho de 1919, Manuel Antônio Pereira Borba sancionou a lei que delimitava as áreas dos municípios de Olinda e Recife, onde fazia referência à localidade de Peixinhos,
da seguinte forma: no ponto em que findam os limites dos referidos sítios, seguem pelo Rio Novo até o riacho Água Fria, e por estes até a Foz no Beberibe, pelo qual sobem até o ponto extremo dos limites das propriedades do Matadouro e Coturno dos Peixinhos, de onde seguem até o largo do mesmo Matadouro, em direção normal à Estrada do Fundão. Em 1933, a Fundação Dom Bosco, ligada aos salesianos, adquiriu, por doação do doutor Pernambuco, uma propriedade que foi desmembrada do Forno da Cal em 1934. A Fundação inaugura a Escola Dom Bosco, a primeira de Peixinhos. Em 6 de outubro de 1965, a Prefeitura de Olinda concedeu o parcelamento de um terreno com uma área de mais de 44 mil metros quadrados, pertencente ao loteamento Dom Bosco, em nome do padre José Ayrton Guedes. O terreno foi dividido em 7 quadras de 135 lotes. Desde 2004, a escola realiza o projeto na área de gestão para o terceiro setor de forma voluntária. Funciona também o Instituto Cultural Ladijane Bandeira, a Escola Dom Bosco e uma entidade filantrópica que, desde a sua fundação, atende a jovem carente das comunidades de Peixinhos em Olinda, Jardim Brasil 1 e 2 e atua nas áreas de socioeducação, artes e ofícios, e a sua missão é de promover a inclusão social de crianças e jovens das comunidades carentes de Olinda através da educação formal e religiosa. Atualmente, Peixinhos de Olinda conta com a importante unidade de ensino tanto na área municipal como estadual. Os bondes elétricos eram veículos urbanos que circulavam sobre trilhos e destinavam-se ao transporte coletivo de passageiros ou de cargas. O serviço de bondes elétricos no Recife foi inaugurado oficialmente no dia 13 de maio de 1914 pela Companhia Inglesa Pernambuco Tramways, na gestão do governador de Pernambuco, Emídio Dantas Barreto, com a construção do Matadouro Industrial do Recife, em Peixinhos. Houve a necessidade da construção da linha férrea para o bairro de Peixinhos, já que os antigos funcionários que trabalhavam no antigo Matadouro do Cabanga foram reaproveitados no novo Matadouro, além de novos funcionários admitidos de outras localidades do Recife, Olinda e até da Paraíba. Os bondes elétricos saíam da estação central Tramways a partir da meia-noite, mas o de Peixinhos do Recife, obedecendo a tabela de horários, só começavam a circular a partir das 3 horas da manhã. Seu projeto até o Recife era o seguinte: saía do Matadouro pela Rua Correia de Brito, Estrada de Belém, Estação da Encruzilhada, Avenida João de Barros, Rua do Príncipe, Ponte Princesa Isabel e encerrava na Avenida Rio Branco do Recife Antigo. No dia 21 de julho de 1944, herdeiros do doutor Pernambuco venderam as terras do Forno da Cal para um grupo
acionista da usina Catende, presidida pelo industrial Antônio Ferreira da Costa Azevedo, que criou a empresa denominada de Novas Indústrias Olinda, conhecida como Nova Olinda. Em 1949, Antônio Ferreira da Costa Azevedo solicitou ao professor e químico Paulo José Duarte que realizasse um estudo de solo das terras de Forno da Cal, que, após análise, constatou que havia grande presença de fosfato no subsolo. Em 1951, foi criada uma empresa para a exploração de fosfato em terras de Forno da Cal. Só que, na área onde ficava o Engenho Fragoso, onde atualmente fica a cidade de Tabajara, a empresa denominada de Companhias Indústrias Reunidas Olinda. De 1951 a 1955, o consumo de fertilizantes fosfatados no Brasil foi maior que 47 mil toneladas. Em 15 de maio de 1953, a Nova Olinda e a Companhias Indústrias Reunidas Olinda se uniram e formaram a Fosforita Olinda. O objetivo principal destas junções eram o solo e suas propriedades, no sentido de ampliar investimentos em empreendimentos imobiliários e com a produção de fertilizantes em grande escala na exportação do subsolo. Ainda deste ano, começou a exportação de fosfato em Forno da Cal. Sua sede ficava na estrada de São Benedito, em Peixinhos de Olinda. Em outubro de 1955, a Nova Olinda desmembra o trecho do Forno da Cal, implantando o Jardim Nova Olinda, área localizada nos atuais bairros de Peixinhos e Vila Popular. 2 anos mais tarde, a empresa comunicava deter 70% do capital da Fosforita Olinda. E como o Forno da Cal apresentava grande valor imobiliário, o patrimônio valorizava-se sensivelmente. Em 1958, o presidente da República, Juscelino Kubitschek, visitava as instalações da Fosforita Olinda, em Peixinhos. Atualmente, esta área fica o bairro de Jardim Brasil, que foi criado em 1968. Em 19 de janeiro de 1958, foi inaugurado os novos maquinários da Fosforita Olinda. Pelo seu presidente, o industrial Domingos da Costa Azevedo, que contou com a presença do presidente da República, Juscelino Kubitschek. O grande investimento produziu fertilizantes fosfatos e em grande escala. Toda a produção seguia para São Paulo, Rio Grande do Sul. A Fosforita Olinda contava com 356 operários e 54 funcionários, muitos deles do interior do estado ou de outros estados nordestinos. Deste ano, a Fosforita Olinda construiu a Igreja Nossa Senhora da Ajuda e a Escola Primária Costa Azevedo, na Rua da Canequinha, conhecida também como Rua dos Canequinhos, atual Avenida Antônio da Costa Azevedo. A energia elétrica utilizada pela Fosforita Olinda
necessário ao processo produtivo e utilização de máquinas de grande potência, como a Drackline elétrica era fornecida diretamente da Companhia Hidroelétrica São Francisco através da linha de transmissão Miroeira Fosforita. Em 12 de novembro de 1965, a empresa Nova Olinda conseguiu, junto à Prefeitura de Olinda, a aprovação do parcelamento das terras, denominada Cidade Nossa Senhora da Ajuda, possivelmente objeto da requisição de 1964 com a Estrada de São Benedito, com a Rua da Canequinha. Em 1968, a Fosforita Olinda abre falência. Os motivos foram vários. A baixa cotação do fosfato no mercado internacional, a distância da indústria local dos maiores centros consumidores do produto, a falta de subsídio e produtos associados ao custo da produção, devido à competição pelo mercado brasileiro fertilizantes, pleiteadas pela empresa Phillips Petroleum, promovendo um dumping que constituiu na redução dos preços do produto no mercado, até inviabilizar a indústria localizada em Forno da Cal.